LGPD. Vamos falar sobre LGPD, o que tem de novo em 2026. Eu vou ler uma notícia aqui para vocês que eu achei bem legal. Em 26 de janeiro de 2026, a ANDP e a Comissão Europeia concluíram que a LGPD e a GDPR oferecem níveis equivalentes de proteção, o que facilitará o fluxo internacional de dados. Basicamente, o que isso significa? Que houve um período, né, que a Agência Nacional de Dados, a ANDP, ofereceu para os empresários no Brasil para se adequarem a algumas questões contratuais para questões de troca de dados entre o Brasil e a União Europeia. E, finalmente, foi-se entendido que as leis são equivalentes e que isso vai facilitar bastante a adequação para que quem trabalha, né, com fluxos, com troca de fluxo de dados, Brasil e Europa, vai conseguir fazer isso de forma mais facilitada, né? Então, é uma grande vitória. Mas falando aí novamente sobre essa lei, eu ainda vejo no Brasil muitas empresas se esquivando dessa questão e não prestando atenção na questão da proteção dos dados pessoais. E a ANDP, agora em 2025 e continuando em 2026, fez vários avanços e criou vários dispositivos como um painel onde vai ser avaliado cada caso, né, cada situação, se envolve imagens e dados de adolescentes, se envolve dados sensíveis médicos, né, porque nós temos aí a questão da classificação desses dados, né, porque quando a gente fala grosso modo de dados pessoais, muito que vem na nossa cabeça é o RG, CPF, nome completo, esse tipo de coisa. Mas aí não deixam de ser dados pessoais, mas é claro que quando isso envolve dados sensíveis, ou seja, dados de criança, de adolescente, de enfermidades, posição política, enfim, isso daí já tem que ter um tratamento muito prioritário e o vazamento desses dados, seja ele acidental ou seja ele proposital, traz muito mais consequências para as empresas, né? Então, a gente está falando aí de multas de pelo menos 2% sobre o faturamento anual, por infração, né? Então, são questões que nós devemos levar em consideração sempre. E falando para pequenas e médias empresas, que nós sabemos o quanto que é difícil, às vezes, fazer esse controle, né, do que é um dado sensível, o que é um dado pessoal, quem pode compartilhar, quem não pode, como que eu posso explicar para a ANDP, para a agência, caso haja algum tipo de vazamento. Então, existem hoje ferramentas com controle de dados, com classificação de dados, com automação, com registro de logs, que acaba facilitando muito a vida do empresário. Mas eu quero trazer hoje aqui esse olhar de preocupação e de estar atento para essa questão da LGPD, para que não fique pensando assim, mas ninguém mais fala sobre isso, no Brasil isso não funciona. A gente está vendo aí essa questão da equivalência, né, da LGPD com a GDPR, ou seja, não é uma lei que não pegou, é uma lei que pegou sim, é uma lei que traz consequências para os empresários sim, e que precisa ser levada em consideração. Eu falei no vídeo anterior a respeito de governança, né, e a respeito da parte social que as empresas devem se preocupar e o quanto que isso pode impactar em perda contratual, por exemplo. Você precisa vender para uma empresa e você não consegue comprovar que você tem essa adequação, você pode perder contrato. Então, é um olhar tanto de diferencial competitivo da sua empresa, como de cuidar da imagem da sua empresa, porque caso haja algum tipo de vazamento de dados na sua empresa, muito além da multa, veio a questão também da imagem da sua empresa, porque você vai precisar
vir a público dizer isso, como também a questão aí contratual, ou seja, eu quero vender para a Europa, por exemplo, para países que estão, para empresas que estão na Europa, para clientes fora do Brasil, eu tenho que estar adequado. Então, são investimentos e são olhares para uma empresa que quer crescer, que quer alcançar outros patamares aí de venda e de alcançar o mundo, né? Para vender para o mundo, para vender para a Europa, para vender para fora, precisamos estar adequados. E no Brasil, tá? Eu falo isso porque aqui na GoUp mesmo, ultimamente nós temos nos deparado com contratos assim imensos, com muitas cláusulas e muitas exigências com relação à adequação, inclusive à LGPD. Então, é algo que é real e que está impactando as empresas e que o empresário tem que estar atento. Inclusive, com a eleição do DPO, né? A ANDP está pegando muito firme nisso, em as empresas terem de fato um DPO. O DPO tem que ser acessível, ele tem que entender de legislação. Nem sempre ele tem que ser o cara da segurança, mas ele tem que ser um cara que entenda como que a segurança dos dados, a segurança da informação vai impactar na LGPD e vai trazer ferramentas para que a empresa esteja adequada. Então, é uma convergência ali de setores e de competências, né, que precisa existir, mas as empresas têm que ter aí eleito o DPO para casos em que a agência precise acessar a empresa ou caso uma pessoa se sentir lesada, vir a fazer alguma denúncia, possa se comunicar com essa pessoa de forma fácil e rápida. Então já vão pensando aí, não precisa ser... muitas empresas pensam assim, mas eu vou contratar um DPO, né, um investimento a mais. É claro que dependendo do tamanho, né, do porte da empresa, é ideal que exista uma pessoa específica para este cargo, né? Mas para empresas, pequenas e médias empresas, inclusive o dono da empresa, o gerente da empresa, pode ser essa pessoa, pode ser o encarregado de dados, desde que ele tenha essas características, né? Ele entenda da lei, faça o acompanhamento da adequação da empresa e que ele seja acessível, ou seja, a agência precisa conseguir falar com essa pessoa, o usuário do dado ou o proprietário do dado, né? Ele precisa ter acesso a essa pessoa, então precisa ali no site e na comunicação de vocês ter aí o contato do DPO, né? Então isso é bastante importante, entre outras situações como a classificação dos dados, aonde que a sua empresa se enquadra na lei para poder utilizar esse dado. Ou seja, é bom ter isso já bem esclarecido ali dentro da sua empresa, dentro da corporação, para que quando você precisar responder sobre isso, você já ter isso de bate-pronto, né? Já tem essa resposta aí na ponta da língua. E se caso houver algum tipo de vazamento, né, que a gente sabe que por mais que todos os cuidados são tomados, pode acontecer, você tenha como dizer que tomou todas as providências cabíveis e necessárias para que isso fosse evitado. Isso ajuda muito numa questão de vazamento de dados para proteger a sua empresa. Então pensa nisso direitinho, fala com a gente se você tiver alguma dúvida, a gente tem aí profissionais qualificados para te ajudar a estar adequado, com ferramentas também que pode te apoiar nisso, e nós vamos estar à total disposição para te ajudar, tá bom? Então, obrigada até aqui.